Subtítulo Ego. Quando todos se sentaram em volta da mesa, Catherine anunciou a mudança de assunto. Muito bem, vamos pular para a última das disfunções, mas vamos revisitar o tópico sobre o medo da vulnerabilidade e da necessidade de confiança muitas outras vezes no retiro do mês que vem. Se alguém não estiver muito animado em relação a isso, é melhor se preparar. Todos presumiram que ele estivesse se dirigindo a Mickey. Nenhum outro membro da equipe parecia estar lutando tanto contra aquilo quanto ela. Catherine foi até o quadro branco para escrever a próxima disfunção. Escreveu falta de atenção aos resultados no topo do triângulo. Agora, nós vamos ao topo do triângulo para falar sobre a última disfunção. A tendência que os membros da equipe têm de procurar reconhecimento e atenção individuais à custa dos resultados. E eu estou me referindo a resultados coletivos, os objetivos da equipe inteira. Nick perguntou: isso tem a ver com ego? Ora, suponho que sim. Porém, não quero dizer que não haja lugar para o ego em uma equipe. O segredo é fazer com que o ego coletivo seja maior do que os individuais. Acho que não entendi muito bem. O que isso tem a ver com resultados? Comentou Jeff. Na pirâmide, no topo de cima está falta de atenção aos resultados, status e ego. Na base da pirâmide, falta de confiança e vulnerabilidade. Bem, quando todos estão focados nos resultados e os usam para definir sucesso, é difícil que o ego saia do controle. Por melhor que o indivíduo da equipe esteja se sentindo com a própria situação, se a equipe perder, todos perdem, inclusive ele. Catherine notou que alguns de seus subordinados ainda não haviam concordado inteiramente com ela, então tentou outra abordagem. Ontem eu disse a vocês que meu marido é treinador de basquete na escola Satchut Rings, em São Mateus. Ele é um ótimo técnico, acrescentou Nick. Já recebia ofertas de emprego da faculdade desde que eu estava no ensino médio e todos os anos ele as recusava. Ele é uma lenda. Catherine tinha orgulho do marido e ficou feliz com o comentário de Nick. Realmente eu imagino que ele seja fenomenal e com certeza é muito bom no que faz. De qualquer maneira, ele se dedica integralmente ao time. E por melhores que sejam suas equipes, poucos de seus alunos seguem jogando basquete quando entram na faculdade, porque, na verdade, nem todos são talentosos assim. Eles vencem porque jogam basquete de equipe e isso permite que superem times de jogadores mais talentosos e mais rápidos. Nick estava assentindo com a certeza de alguém que havia perdido para o time da ST Judes muitas vezes. Bem, de vez em quando, Ken, o meu marido, recebe em seu time um jogador que não se importa muito com os resultados, ou pelo menos não com os resultados do time. Eu me lembro de um rapaz, há alguns anos, que estava interessado apenas na própria estatística e em receber reconhecimento individual. Entrar para a liga, ter fotos nos jornais, esse tipo de coisa. Se o time perdia, ele continuava satisfeito, desde que tivesse feito pontos. E se ele não tivesse pontuado o suficiente, ficava chateado mesmo que o time tivesse vencido. Jen ficou curiosa. O que o seu marido fez em relação ao rapaz? Catherine sorriu, ansiosa para falar mais sobre quem. Aí é que está a questão. Esse garoto era, sem dúvida, um dos mais talentosos do time, mas quem o deixou na reserva? O time jogava melhor sem ele e tempos depois ele desistiu. Muito duro, JR comentou. É mesmo, mas no ano seguinte ele voltou com uma atitude bem diferente e acabou jogando pela faculdade de St. Mary depois que terminou o ensino médio. Hoje, ele reconhece que aquele foi o ano mais importante da vida dele. Jen ainda estava curiosa. Você acha que a maioria das pessoas desse tipo pode mudar? Catherine não hesitou em responder. Não. Para cada rapazinho como aquele, há 10
que nunca mudam. O grupo pareceu impressionado com a resposta tão incisiva e muitos estavam pensando em Mickey naquele momento. E por mais duro que isso possa parecer, Ken sempre diz que seu trabalho é criar o melhor time possível e não estimular a carreira de atletas individuais. E é assim que encaro o meu trabalho. Jeff resolveu dirigir uma pergunta ao grupo. Alguém aqui jogou algum esporte coletivo no ensino médio ou na faculdade? Catherine queria parar a enquete de Jeff e mudar o rumo da conversa para a direção que havia planejado, mas decidiu que uma pequena discussão improvisada seria tão valiosa para a equipe quanto qualquer outra, desde que tivesse a ver com trabalho em equipe. Nick contou que jogara beisebol na faculdade, Carlos fora de um time de futebol americano no ensino médio. Marty anunciou com orgulho: joguei futebol, mas o original. Todos riram do colega europeu. Mickey disse que praticara corrida no ensino médio. Nick começou a questioná-la, já que corrida é um esporte individual, mas ela espertamente o interrompeu. Eu corria na prova de revezamento. Catherine lembrou a todos que fora jogadora de vôlei. Jen contou que tinha sido animadora de torcidas e membro da equipe de dança. E se alguém aqui disser que não são considerados times, corta o seu orçamento pela metade, ela acrescentou. Todos riram. Jeff confessou sua falta de aptidão atlética. Nunca entendi porque todo mundo acha que praticar esporte é a única forma de aprender sobre trabalho em equipe. Eu nunca fui muito ativo, nem quando era criança, mas eu tocava na banda da escola e da faculdade e acho que aprendi a trabalhar em grupo nessas atividades. Catherine viu uma oportunidade de recuperar o controle da discussão. Esse é um ótimo ponto. Em primeiro lugar, você definitivamente pode aprender sobre trabalho em equipe a partir de diversas atividades. Na verdade, com qualquer coisa que envolva um grupo de pessoas trabalhando juntas. Mas há um motivo pelo qual o esporte é tão predominante quanto se trata de equipes. A professora interior de Catherine emergiu de repente esperando para dar a seus alunos a chance de responder a próxima pergunta. Alguém sabe qual é? Como em tantas outras ocasiões em sala de aula, o grupo pareceu não ter a menor ideia. Mas Catherine sabia que se conseguisse aguentar o silêncio por um momento, logo alguém apareceria com alguma resposta. E dessa vez foi Martin. A pontuação. Como sempre, Martin ofereceu pouco contexto para sua resposta. Explique melhor. Catherine pediu da mesma forma que teria feito com seus alunos. Bem, na maioria dos esportes, existe um placar que determina se você teve sucesso ou se fracassou. Há poucas margens para ambiguidade, ou seja, ele fez uma pausa para encontrar as palavras certas. Para o sucesso subjetivo, interpretativo, dirigido pelo ego, se é que vocês me entendem. Vários membros da equipe balançaram a cabeça, demonstrando que concordavam com ele. Espere um segundo, disse JR. Você está me dizendo que atletas não têm ego? Marty parecia perdido, então Catherine se meteu na conversa. Eles têm egos inflamadíssimos, mas o ego dos grandes atletas está, em geral, ligado a um resultado claro, a vitória. Eles só querem vencer. Mais do que entrar na seleção principal, mais do que ter a própria foto em um álbum de figurinhas, e sim, mais do que ganhar dinheiro. Não sei se ainda existem muitos times com atletas assim hoje em dia, pelo menos entre os profissionais, Nick declarou. Catherine sorriu. E é essa a beleza. Os times que entendem isso têm mais vantagem do que todos os outros, porque seus adversários são apenas um grupo de indivíduos cuidando de si mesmo. Mickey pareceu um pouco entediado e perguntou: o que isso tem a ver com uma empresa de software? Mais uma vez, Mickey interrompeu a conversa. Mas Catherine queria estimulá-la de qualquer jeito, embora já estivesse começando a duvidar da possibilidade de alguma mudança por parte daquela funcionária. Outra boa pergunta. Isso tem tudo a ver com a Decision Tech.
Nós vamos fazer com que nossos resultados coletivos sejam tão importantes quanto o saldo de gols em um jogo de futebol. Não vamos deixar margem para interpretações quando se tratar de nosso sucesso, porque isso só vai criar oportunidades para o ego de cada um começar a agir. Mas nós já não temos o nosso placar? Mickey insistiu. Você está se referindo a lucros? Catherine indagou. Mickey concordou e fez uma careta como se dissesse: e o que mais? Catherine prosseguiu pacientemente. É claro que os lucros são grande parte disso, mas estou falando mais de resultado de curto prazo. Se você deixar que o lucro seja o seu único parâmetro, não vai conseguir saber como a equipe está se saindo até que o campeonato esteja quase acabando. Agora estou confuso, admitiu Carlos. O lucro não é a única pontuação que importa? Catherine sorriu. Acho que estou começando a ficar um pouco acadêmica aqui. Vou simplificar as coisas. Nosso trabalho é fazer com que os resultados que precisamos alcançar sejam claros a ponto de ninguém aqui nesta sala, ao menos, pensar em fazer algo apenas para ressaltar o próprio status ou ego, porque isso diminuiria nossa capacidade de alcançar objetivos coletivos. Todos nós sairíamos perdendo. Parecia que alguma coisa estava sendo assimilada, ainda que só um pouco. Então, Catherine prosseguiu. O segredo, é claro, é definir nossos objetivos e nossos resultados de uma forma que seja simples o suficiente para que todos a entendam e específica o bastante para ser colocada em prática. Lucro não é um objetivo que possa ser colocado em prática. Ele precisa ser definido de maneira mais completa todos os dias. E, para tanto, vamos ver se conseguimos fazer isso agora mesmo. Subtítulo: Objetivos. Catherine dividiu a equipe em grupos de 2 ou 3 pessoas e pediu que cada um propusesse uma lista de categorias que pudesse servir de base para o placar da equipe. Não quantifiquem nada por enquanto, apenas criem as categorias. Em pouco tempo, o grupo havia pensado em mais de 15 categorias. Combinando algumas e eliminando outras, eles resumiram todas em 7. Receita, despesa, aquisição de novos clientes, satisfação de clientes atuais, retenção de funcionários, consciência de mercado e qualidade de produto. Eles também decidiram que isso deveria ser medido mensalmente, porque esperar um trimestre inteiro para acompanhar os resultados não seria suficiente para detectar problemas e alterar as atividades necessárias. Infelizmente, agora que a discussão estava voltando para o campo dos negócios, uma parte da leveza do ambiente tinha começado a se evaporar. Como sempre, as críticas entraram em cena. Martin começou. Sinto muito, mas nada disso é novo, Catherine. Esses são exatamente os mesmos parâmetros que temos usado nos últimos 9 meses. Foi como se parte da credibilidade de Catherine estivesse diminuindo bem diante dos olhos deles. J.R. acrescentou. Exatamente. E nada disso nos ajudou a aumentar a receita. Para ser honesto, acho que essas coisas só terão importância se fecharmos alguns contratos e bem depressa. Catherine estava quase achando graça da previsibilidade do que estava se descortinando diante dos seus olhos. No instante em que a realidade da empresa é reintroduzida em uma situação como essa, as pessoas reassumem os comportamentos que as colocaram naquela situação difícil, pensou. Mas ela estava preparada para lidar com isso. Ok, Martin, você pode me dizer quais foram nossos objetivos de consciência de mercado no trimestre passado? Mickey corrigiu a chefe. Nós chamamos isso de marketing. Tudo bem. Ela se virou de novo para Martin. Você pode me dizer exatamente qual era o nosso objetivo na área de marketing? Não, mas tenho certeza de que Mickey pode.
Posso lhe dizer quais são as nossas datas de desenvolvimento de produtos. Certo? Então me diga como nós saímos em termos de atividades de relações públicas. Ela se dirigiu novamente a Martin, deixando claro que ele que deveria saber a resposta. Ele pareceu confuso. Ora, não sei. Imagino que Jeff e Mickey conversem sobre isso, mas suponho que não nos saímos muito bem considerando o número de vendas. Mickey estava extremamente calma, o que só fez com que seus comentários subsequentes soassem ainda mais desagradáveis. Olha, eu estava com os dados relativos ao meu setor em todas as reuniões passadas, mas ninguém me perguntou sobre eles. Além disso, não vou conseguir divulgação na imprensa se não vendermos nada. Embora JR devesse estar mais chateado com aquele comentário do que qualquer outro membro da equipe, foi Martin quem respondeu, e fez isso com sarcasmo. Engraçado, eu sempre achei que o marketing é que deveria levantar as vendas. Acho que entendi errado. Quase como se não tivesse ouvido as críticas de Martin, Mickey continuou a se defender. Posso garantir a todos que os problemas que estamos enfrentando não se devem ao marketing. Na verdade, acho que meu departamento tem se saído muito bem, levando em conta as condições em que trabalhamos. Carlos teve vontade de dizer, mas seu departamento não pode ter se saído bem porque a empresa está afundando. E isso quer dizer que todos nós estamos indo mal. E não há como cada um justificar o desempenho do próprio departamento. Porém, ele não queria provocar Mickey ainda mais, pois achou que a colega poderia ficar agressiva sob pressão e deixou passar. Por mais que todos estivessem frustrados naquele momento, Catherine tinha certeza de que uma discussão muito necessária estava prestes a acontecer. Mas, de repente, a conversa parou e o assunto morreu. Subtítulo: Ponto sem nó. Catherine estava decidida a não perder a oportunidade. Ok, acho que estou enxergando o problema nas entrelinhas. Jeff sorriu e perguntou de maneira sarcástica, mas gentil. É mesmo? Catherine riu. Quando falo sobre focar em resultados e não em reconhecimento individual, quero dizer que todos devem adotar um conjunto de objetivos e parâmetros comuns e realmente usá-los para tomar decisões coletivas todos os dias. Vendo que eles não iriam ceder facilmente àquele ponto óbvio, Catherine resolveu utilizar uma abordagem mais questionadora. Com que frequência vocês conversaram sobre transferir recursos de um departamento para o outro no meio do trimestre para garantir que alcançassem o objetivo? O semblante de todos dizia, nunca. E vocês eram participativos durante as reuniões em que os objetivos eram revistos em detalhes e quando se analisava o porquê de eles estarem ou não sendo alcançados? Jeff explicou. Preciso dizer que eu achava que Mickey era responsável pelo marketing, Marty por desenvolver os produtos e JR por fazer as vendas. Eu dizia alguma coisa sempre que possível, mas deixava que assumissem a responsabilidade pelas próprias áreas. E lidei com os problemas deles pessoalmente sempre que pude. Catherine apelou mais uma vez para a analogia com esportes, esperando que isso fosse esclarecedor. Imagine um treinador de basquete no vestiário no intervalo da partida. Ele chama o pivô do time para conversar em particular em seu escritório sobre o primeiro tempo, depois faz o mesmo com o armador, o ala armador, o ala e o ala pivô, sem que nenhum deles saiba o que os outros falaram. Isso não é um time, é uma coleção de indivíduos. E ficou claro para todos na sala que essa era exatamente a descrição da equipe da Decision Test. Em um tom mais paciente, Catherine continuou. Todos vocês são responsáveis pelas vendas, não apenas JR.
Todos vocês são responsáveis pelo marketing, não apenas Mickey. Todos vocês são responsáveis pelo desenvolvimento de produtos, pelos serviços ao consumidor e pelas finanças. Isso está fazendo sentido? Confrontados com a simplicidade e a veracidade do raciocínio de Catherine e as inadequações óbvias do grupo, qualquer ilusão de unidade que havia sobrevivido ao primeiro dia e meio parecia ter desaparecido agora. Nick balançou a cabeça e disse, como se não conseguisse mais se segurar: sabe, eu só fico pensando se temos as pessoas certas sentadas ao redor desta mesa. Talvez precisemos de mais funcionários de peso que nos possibilitem as transações certas e desenvolvam estratégias de parceria pertinentes. JR não ficou muito satisfeito com aquele ataque passivo contra as vendas, só que, como sempre, ficou quieto, mas Catherine não. Vocês já viram os sites de seus concorrentes? Alguns assentiram sem saber onde ela queria chegar. Vocês conhecem o histórico das pessoas que dirigem essas empresas? Ninguém falou nada. Exatamente. Eles não têm ninguém com grandes conquistas em suas equipes. Por que vocês não acham que eles estão se saindo melhor do que vocês? Jeff, de forma tímida, deu uma explicação. Bem, Alright Vineyard sempre teve parceria com a Hewlett Packard e atualmente a Telecart tira a maior parte de sua receita dos serviços de profissionais liberais. Catherine não pareceu convencida. E o que está impedindo vocês de formar parcerias ou ajustar seu plano de negócios como eles fizeram? Jen levantou a mão para falar, mas não esperou Catherine lhe dar a palavra. Não me entenda mal, Catherine, mas você poderia começar a dizer nós em vez de vocês? Agora você é a CEO e faz parte da equipe. Todos fitaram Catherine para ver como ela lidaria com aquele comentário ácido. Ela olhou para baixo, como se estivesse decidindo como reagir, e então voltou a encarar todos. Você tem razão, Jen. Não sou uma consultora aqui. Obrigada por chamar minha atenção para isso. Acho que ainda não me sinto parte do grupo. Sei como é isso. A resposta de Jen surpreendeu toda a equipe. O que você quer dizer com isso? Nick indagou. Bem, não sei como é com vocês, mas não me sinto conectada ao que está acontecendo fora do âmbito das finanças. Às vezes me sinto como uma consultora. Em outras empresas onde trabalhei, sempre me envolvi mais nas vendas e operações, mas nesse momento me sinto isolada. Carlos concordou com Jen. É verdade. Parece que não temos em mente os mesmos objetivos quando fazemos nossas reuniões de equipe. É quase como se cada um estivesse tentando obter mais recursos para o próprio departamento ou evitasse se envolver em qualquer coisa fora de sua área. E vocês me acham ótimo porque me ofereço para ajudar, mas é assim que todo mundo trabalha na maioria das empresas onde estive. A politicagem por aqui é impressionante e resulta do fato de todos serem ambíguos demais sobre o que nós todos estamos tentando alcançar, o que faz com que seja fácil focarmos nosso sucesso individual. Comentou Catherine, que mesmo aliviada ao ver que algumas pessoas na sala estavam começando a pegar o espírito da coisa, foi pega de surpresa pelo seguinte comentário de Nick. Um momento. Concordo que não somos o grupo de executivos mais capacitados do Vale, mas você não acha que está indo longe demais quando diz que fazemos politicagem? Não. Acho que entre os grupos que conheço, este é um dos que mais faz isso. Quando as palavras saíram de sua boca, Catherine percebeu que poderia ter sido um pouco mais delicada. Na mesma hora, ela sentiu que as pessoas estavam prestes a desafiar sua pesada crítica. Até Jeff ficou contrariado. Sei lá, Catherine, de repente você acha isso porque nunca trabalhou em empresas de alta tecnologia? Já trabalhei em lugares onde esses joguinhos políticos aconteciam o tempo todo e não acho que estejamos nesse nível.
Ketri queria responder, mas decidiu deixar que os outros extravasassem primeiro. Nick disparou. Acho que estamos na média, baseado no que ouço de outros executivos. Não se esqueçam de que esse é um mercado difícil. Mickey aproveitou a deixa para atacar. Concordo. Você chegou à empresa em um momento incomum e fazer uma afirmação dessas depois de apenas poucas semanas no cargo é uma atitude bastante impensada. Embora os colegas não concordassem com sua forma ríspida de fazer o comentário, Mickey sabia que eles não iriam desafiá-la dessa vez, pois correriam o risco de perder pontos com a nova chefe. Ketri esperou até que não houvesse mais nenhum comentário e então falou. Em primeiro lugar, sinto muito por meu comentário ter soado petulante. Vocês têm razão quando dizem que não trabalhei na área de alta tecnologia e por isso meu parâmetro pode estar um pouco inadequado. Ela deixou que todos observassem aquele pedido parcial de desculpas antes de continuar, tendo o cuidado de não iniciar a próxima frase com um mas. E certamente não quero ser condescendente com vocês, porque isso não vai nos ajudar a chegar aonde precisamos ir. Ketri percebeu que alguns membros da equipe, Jen, Carlos e Jeff, acreditaram em sua afirmativa, o que era sua real intenção. Ela prosseguiu. Ao mesmo tempo, não quero subestimar a situação muito perigosa na qual nos encontramos. Temos grandes problemas e observei que este grupo, por tempo suficiente para saber que existe, sim, muita politicagem por aqui, mesmo reconhecendo a inquietação de seu pessoal com a maior gentileza possível, Ketri não estava disposta a voltar atrás. E, francamente, prefiro superestimar o problema a subestimá-lo, mas somente pelo bem da equipe, não em benefício próprio. Tenham certeza disso. Graças ao seu comportamento consistente no dia e meio que já havia se passado e também a confiança que Ketri passou ao fazer esse comentário, a maior parte da equipe deu crédito a ela. Nick franziu a sobrancelha, mas Ketri não entendeu se era por ele estar nervoso ou confuso. Era a segunda opção. Talvez você possa nos dizer o que exatamente quer dizer com politicagem? Ketri pensou por um momento e respondeu como se tivesse decorado o trecho de um livro. Politicagem é quando as pessoas escolhem suas palavras e ações baseadas em como querem que os outros reajam, em vez de basear-se no que realmente pensam. Todos ficaram em silêncio. Marty, sério como sempre, quebrou o gelo. Ok, nós definitivamente fazemos isso. Embora não tenha tido a intenção de ser engraçado, Carlos e Jen gargalharam. Jeff apenas sorriu e assentiu com a cabeça. Por mais que os pontos que estava levantando fossem convincentes, Ketri percebeu que alguns membros do grupo ainda estavam tentando decidir se aceitavam suas ideias ou se as atacavam. Logo ficou bem claro que o próximo passo seria o ataque. Subtítulo: Ataque. Para a surpresa de Ketri, foi J.R. quem a desafiou e ele não foi exatamente gentil. Você não vai nos fazer esperar 3 semanas para descobrir quais são as outras disfunções, vai? Será que poderia nos dizer logo quais são elas, para podermos entender o que não está funcionando e seguir em frente? Por si só, o comentário teria sido inofensivo, talvez até resultados de simples curiosidade. Mas naquele momento, naquele tom e dada a natureza em geral afável do interlocutor, aquele fora o comentário mais rude feito no retiro até o momento. Se Ketri fosse uma executiva menos confiante, teria ficado abalada. E por um instante, ela quase se permitiu ficar decepcionada ao ver que a boa vontade que pensava estar gerando tinha se dissipado com tanta rapidez. Mas então, ela percebeu que para provocar uma real mudança no grupo, precisava exatamente disto: resistência. Por mais que quisesse seguir o plano que fizera e ir revelando aos poucos seu simples modelo, Ketri decidiu aceitar o conselho de J.R. Sem problemas.
Vamos às outras disfunções agora mesmo. Subtítulo: Explicação. Ketri foi ao quadro branco, mas antes de preencher o segundo espaço de baixo para cima, fez uma pergunta: por que vocês acham que confiança é importante? Entre os membros de uma equipe, qual é a desvantagem prática de um não confiar no outro? Depois de alguns segundos de silêncio, Jen se manifestou: problemas de motivação e ineficiência. Você generalizou um pouco. Procura uma razão bem específica para que a confiança seja necessária. Ninguém parecia disposto a responder. Então, Ketri logo se adiantou. Acima de falta de confiança, ela escreveu medo de conflitos. Se não confiamos uns nos outros, então não nos envolvemos em conflitos construtivos e ideológicos e continuamos preservando um senso de harmonia artificial. Nick retrucou, mas temos muitos conflitos e bem pouca harmonia, devo acrescentar. Ketri balançou a cabeça discordando. Não, o ambiente de vocês é tenso, mas quase não há conflitos construtivos. Comentários passivos e sarcásticos não se encaixam no tipo de conflito ao qual estou me referindo. Carlos interveio. Mas por que a harmonia seria um problema? A falta de conflito é que é o problema. A harmonia em si é positiva se for resultante de questões trabalhadas constantemente e da resolução de conflitos. Mas se ela existe apenas porque as pessoas não expressam suas opiniões e preocupações, então passa a ser negativa. Eu trocaria esse falso tipo de harmonia pela disposição da equipe para discutir uma questão com eficiência e em seguida ir embora sem qualquer dano colateral. Carlos entendeu a explicação. Ketri foi ainda mais fundo. Depois de observar algumas de suas reuniões, posso dizer com toda certeza que vocês não discutem muito bem. Às vezes, a frustração de cada um vem à tona sob a forma de comentários sutis, mas com maior frequência ela é reprimida e levada para fora da sala. Estou certa? Em vez de responder a pergunta semi-retórica e dar a Ketri o mínimo de satisfação, Martin provocou. Então, digamos que a gente comece a discutir mais? Não vejo como isso pode fazer mais eficientes. No mínimo, vai nos tomar mais tempo. Mick e JR demonstraram concordar com o colega. Ketri estava pronta para rebater aqueles comentários, mas Jen defendeu a CO. Vocês não acham que perdemos tempo quando deixamos de discutir algumas questões? Há quanto tempo temos falado sobre terceirizar o setor de informática? Acho que falamos sobre isso em todas as reuniões e metade do grupo é a favor e a outra é contra. E o assunto continua indefinido porque um não quer deixar o outro chateado. Carlos acrescentou com uma convicção que ele não costumava demonstrar. E, ironicamente, isso é exatamente o que nos deixa mais chateados. Martin estava cada vez mais convencido e querendo aprender sobre o restante do modelo. Ok. Qual é o próximo item? Isso era o mais próximo que Martin chegaria de reconhecer que estava levando em consideração as ideias de Catherine. Catherine voltou ao quadro branco. A próxima disfunção de uma equipe é a falta de comprometimento e a incapacidade de assimilar o que ficou decidido. Ela escreveu essa disfunção acima da anterior e a evidência de que isso existe é a ambiguidade. Nick estava se envolvendo novamente. Comprometimento parece uma reclamação que a minha mulher fazia antes de nosso casamento, disse ele, e o grupo riu daquela piada sem graça. Ketri estava preparada para isso. Estou falando de comprometer-se com um plano ou uma decisão e ter a adesão clara de todos. É por isso que o conflito é tão importante. Com toda a sua inteligência, Martin não teve medo de admitir que não tinha entendido. Ketri explicou. É muito simples. Quando as pessoas não expressam suas opiniões e não sentem que foram ouvidas, elas não se comprometem. A menos que você as obrigue, comentou Nick.
Imagine que seu marido não deixa os jogadores votarem se querem ou não treinar. Ketri gostou do desafio. Não, mas ele os deixaria explicar por que acham que não deveriam treinar. E se discordasse deles, o que nessa situação eu tenho certeza de que seria o caso. Ele explicaria o porquê e depois os mandaria começar o treino. Então, não é uma questão de consenso. A afirmação de Jenny foi, na verdade, uma pergunta. É claro que não. Catherine insistiu, soando outra vez como uma professora primária. O consenso é horrível. Se todos realmente concordam com algo rapidamente e naturalmente, isso é ótimo, mas não costuma ser assim. Então, o consenso se torna uma tentativa de agradar a todos. O que, em geral, acaba desagradando a todos igualmente. Jeff fez o comentário com uma expressão de dor, como se estivesse lembrando algo ruim. Exatamente. A questão é que as pessoas mais moderadas não precisam que todos concordem com elas em uma discussão. Elas apenas necessitam ser ouvidas e saber que suas contribuições na discussão foram consideradas e comentadas. E onde a falta de comprometimento entra nessa cena? Nick quis saber. Bem, algumas equipes ficam paralisadas diante da necessidade de unanimidade e de sua incapacidade de ir além dos debates. JR se manifestou. Discordar e se comprometer. Como? Catherine quis que ele explicasse. Na última empresa em que trabalhei, nós chamávamos isso de discordar e se comprometer. Você pode discutir sobre algo e discordar, mas assim mesmo se comprometer com o que foi decidido, como se todos tivessem concordado completamente desde o início. Isso esclareceu muito as coisas para Jeff. Ok, estou entendendo onde o conflito entra. Mesmo que as pessoas estejam geralmente dispostas a se comprometer, a coisa vai mudar de figura. Por quê? Carlos o interrompeu. Porque precisam avaliar antes de se comprometer de verdade com o que ficou decidido. Todos pareceram ter entendido. Qual é a última disfunção? Todos se surpreenderam ao ver que Mickey formulara a pergunta e ela parecia realmente interessada na resposta. Catherine foi até o quadro para preencher o último espaço vazio. Antes disso, Martin havia aberto o laptop e começado a digitar. Todos ficaram em silêncio. Catherine parou e olhou para seu diretor técnico, que parecia não fazer ideia da tensão criada na sala. E, de repente, ele se deu conta. Ah, não, na verdade, estou fazendo anotações sobre isso. Olhem, ele tentou mostrar o que estava na tela. Todos acharam graça da ansiedade de Martin em explicar seu comportamento e não querer violar as regras da equipe. Catherine riu, satisfeita por ver que ele tinha se entusiasmado de repente com o que estava acontecendo. Tudo bem, acreditamos em você. Vou deixar passar desta vez. Catherine olhou para o relógio e percebeu que o grupo não fazia um intervalo há horas. Havia horas. Esta tarde, vamos fazer uma pausa de meia hora. Terminaremos depois. Catherine pensou ter notado algum desapontamento no rosto de todos ao redor da mesa e JR foi altivo o suficiente para que ela percebesse que estava certa. Vamos continuar e descobrir esse último. Em seguida, acrescentou bem-humorado. Acho que ninguém aqui vai conseguir relaxar se não souber do que se trata. Por mais sarcástico que o comentário tivesse parecido, escondido sob aquele humor estava um sutil, mas inegável senso de reconhecimento. O tom de suas palavras foi importantíssimo para que ele demonstrasse reconhecer a rudeza de seu comentário anterior e a validade de que Catherine estava explicando. Assim, ela ficou feliz em atendê-lo. Voltou ao quadro e escreveu evitar responsabilizar os outros. Então explicou. Uma vez que alcançamos a clareza e assumimos um compromisso, chega a hora de responsabilizarmos uns aos outros pelo que decidimos fazer para alcançarmos altos padrões de desempenho e comportamento. E por mais simples que isso possa parecer, a maior parte dos executivos detesta esse procedimento, principalmente quando é motivado pelo comportamento de um colega, pois quer evitar conflitos interpessoais. O que exatamente você quer dizer com isso? Jeff indagou.
Estou falando sobre aqueles momentos em que você sabe que precisa chamar a atenção de um de seus colegas por algo importante, mas decide deixar para lá porque não quer ter aquela sensação que temos quando. Ela fez uma pausa e Marty terminou a frase para ela. Quando você precisa dizer a alguém para não checar e-mails durante as reuniões. Exatamente, confirmou Catherine, agradecida. Carlos acrescentou. Eu odeio ter de fazer coisas desse tipo. Não gosto de dizer a alguém que seus padrões estão muito baixos. Prefiro tolerar e evitar. Ele tentou pensar na melhor descrição que poderia dar. Jen o ajudou. O desconforto interpessoal. Carlos concordou e continuou. Isso mesmo, acho que é isso aí. Ele refletiu por um instante e prosseguiu. Mas é esquisito. Não tenho tanto problema para dizer o que penso aos meus subordinados diretos. Acho que os faço assumir responsabilidades o tempo todo, mesmo que se trate de uma tarefa complicada. Catherine ficou extasiada com aquele comentário. Certo. Por mais que algumas vezes seja difícil entrar na zona de perigo com seus subordinados e confrontá-los com algo complicado, é ainda pior fazer o mesmo com os colegas da equipe de executivos. Por que isso acontece? Jeff quis saber. Antes que Catherine respondesse, Nick explicou. Porque estamos no mesmo nível hierárquico. Quem sou eu para dizer a Marty, a Mickey ou Jen como fazer seu trabalho? Parece que estou me metendo onde não sou chamado. Catherine foi um pouco além na explicação. A relação entre colegas é certamente uma das questões que faz com que os membros de uma equipe achem difícil responsabilizar uns aos outros, mas há algo mais. Ninguém parecia ter a mínima ideia do que seria, e Catherine estava pronta para esclarecer. Nesse instante, o rosto de Mickey se iluminou como se ela tivesse acabado de resolver um enigma. Falta de adesão. O quê? Nick perguntou. Falta de adesão. As pessoas não vão chamar a atenção uma das outras se não tiverem aderido claramente ao mesmo plano. Catherine ficou surpresíssima diante daquela improvável aluna brilhante e, como se não bastasse, Mickey prosseguiu. Isso realmente faz sentido. Todos se entreolharam como se dissessem, você ouviu o que eu ouvi? Nesse clima, Catherine declarou que estava na hora do último intervalo do dia. Ficamos por aqui.